Olá, sejam todos bem-vindos a mais um podcast da Parentalidade, parte do projeto pela Primeira Infância. E em nome de toda a equipe da Primeira Infância, eu gostaria de agradecer a todos que estão aqui nos ouvindo e é um prazer tê-los conosco. Bom, eu sou Carolina Pisa, sou uma das coordenadoras do projeto pela Primeira Infância e hoje tenho a honra de entrevistar a professora Mônica Miranda, que é uma das coordenadoras, que é outra coordenadora do projeto junto comigo. Então, vai ser um prazer ter esse bate-papo com a Mônica, nossa Big Boss, que é neuropsicóloga e coordenadora e grande idealizadora do projeto pela Primeira Infância. Bom dia, amor. Obrigada por essa Bom dia, conversa. Carola. Tudo bem? Bom, tudo bem, tudo ótimo. Que bom. Então, Mo, pensei que para começar a nossa conversa, seria bacana a gente contar um pouquinho da história do PPI, e aí a gente segue com o nosso tema de hoje, que é a importância e os cuidados do uso de tecnologia na primeira infância. Então, para começar, conta para gente como começou esse projeto e seus desdobramentos. Vamos lá. Eu sempre trabalhei, né, fiz as minhas pesquisas, sou pesquisadora, professora universitária, sempre trabalhando com infância na área clínica e sempre trabalhei mais com a idade escolar. E em 2012, a Fundação Maria Cecília Soto Vidigal lançou um programa de fomento a pesquisas que fossem específicas para a primeira infância. Eu já tinha muito interesse em primeira infância. Trabalhava mais com programas preventivos para crianças no início da alfabetização, mas tinha interesse de trabalhar com essa questão da estimulação na primeira infância. E aí, então, quando houve a oportunidade desse financiamento, eu enviei um projeto que foi aprovado. A gente recebeu um bom financiamento para desenvolver esse trabalho, que começou, então, com um programa de formação, de um curso, né, para professores da educação infantil sobre as etapas do desenvolvimento na primeira infância e a importância, né, de sinais, de observar esses sinais de alerta para atraso do desenvolvimento da criança, bem como formas de estimulação dessas áreas do desenvolvimento. E aí agora a gente está expandindo mais ainda para programas informativos a pais. Então, antes era muito direcionado a profissionais da educação e saúde, então é agora que a gente está trabalhando com esse material para ser informativo a pais. É isso. Ótimo. E acho legal a gente comentar que foi um projeto assim muito feliz, né? Foi um privilégio a gente ter a oportunidade de começar a explorar a primeira infância e acho que acima de tudo de começar a dialogar com primeiro com educadores, agora expandindo para pais, nessa nossa missão, nesse nosso desafio de sair dessa academia e de uma linguagem super técnica e de traduzir esse conteúdo e levar ele para um público que é fundamental, né? Que é quem trabalha e tem um contato diário com as crianças. Então, acho que isso sempre nos motivou muito, né? Sem dúvida, cara. E a gente aprendeu, né? Exatamente o que você falou. Esse conhecimento técnico, essa linguagem científica que a gente sempre usou nas nossas publicações, livros, né? Ou artigos científicos. E aí a gente começar a ter um grande exercício de traduzir isso para um público que não usasse linguagem técnica. Foi um desafio muito grande, mas deu super certo. Também acho que é importante, né, cara, a gente pontuar para as pessoas que essa formação de professores a gente já fez em vários estados, né? Mato Grosso do Sul, Pernambuco, Natal, Rio Grande do Norte, aqui em São Paulo. Ou seja, a gente testou este modelo, né, de formação e se essas informações eram relevantes tanto para centros urbanos como São Paulo, ou até áreas rurais, e tem funcionado muito bem. Ou seja, esse conteúdo é de relevância para qualquer educador. Isso a gente também ficou muito feliz ao ver o quanto que a satisfação com o conteúdo é muito grande, né?
Com certeza. Então, todo o rigor e critério de alguém que vem de uma formação bem acadêmica, com um embasamento científico, e aí o cuidado de traduzir isso para pais, para professores, acho que o nosso cuidado sempre foi de tentar entender a realidade do chão da sala de aula, dos professores, dos seus desafios e ir se aproximando para na verdade, fundamentar e justificar por que aquilo que eles faziam já dava certo, ou por que aquilo que eles estavam fazendo não estava dando tão certo, né? E nesses últimos anos a gente começou a perceber que nosso material atingia muito professores, às vezes até especialistas, e que também começou a desejo da gente dialogar com pais, né? Que também são atores fundamentais no desenvolvimento da criança. Pensando nesse desenvolvimento holístico, na questão cognitiva, comunicativa, de linguagem, aspectos socioemocionais, a gente percebia que o projeto dialogava e trazia boas conversas e reflexões para educadores, mas que também era muito importante a gente levar esse conteúdo para a criança no seu ambiente domiciliar, no seu ambiente familiar. E aí surge também essa nossa proposta de criar podcasts, e-books e um material e vídeos complementares para ampliar o nosso público, né? Exatamente. Quando a gente desenvolveu material para professores, era muito comum mães, amigas, né, minhas, assim, puxa, eu queria ler mais sobre a linguagem, a fala, né, que o meu filho, às vezes eu percebo algumas dificuldades dele, e a gente acabava enviando esse material que nós preparamos para professores, né, que eram formatos de apostilas. E aí veio essa ideia de é necessário também que esse material, essas informações cheguem aos pais, mas que isso seja em constante diálogo com a escola. Então, a pretensão desse projeto para pais, né, o nosso projeto Parentalidade, é a aproximação dos pais com a escola. Então, além deste material, que esse material possa ser usado pelas escolas para discutir com os pais essas questões fundamentais do desenvolvimento dos filhos deles. Mais uma vez, a ideia é essa maior aproximação entre pai e escola, que a gente chama de engajamento parental. Carola, uma coisa importante da gente dizer é que a equipe PPI conta com profissionais de diversas áreas, né? Essa equipe inicialmente foi montada com profissionais de diversas áreas, mas sempre com a interface com a educação. Então, desde 2013, a gente teve uma equipe, mas a equipe atual é composta pela Daniela, Juliana, Tita, Renata, Nelma, Larissa. E o projeto Parentalidade, ele é tema do mestrado da Adriana Amaral, que é sob a minha orientação na Universidade de Ibirapuera. Ela aceitou esse desafio e trouxe esses conceitos que eu citei agora de parentalidade e engajamento parental. E a gente fala mais sobre esses conceitos no e-book sobre o que é ser criança, tá? Muito bom. Então, bom, você sabe que nós duas somos boas de bater papo, então vamos entrar aqui no nosso tema, que também é fundamental e bastante polêmico. Então, a ideia é que hoje a gente possa discutir um pouquinho mais sobre o uso das tecnologias na primeira infância, falando dos prós e dos contras e trazendo isso de uma forma bastante prática para que a gente possa refletir como a gente usa a tecnologia, que já está aí, que é inevitável que a gente fuja disso, mas que a gente possa fazer um uso mais consciente, respeitando as medidas necessárias de cuidado para essa fase, né, do desenvolvimento, para essa faixa etária da primeira infância. Então, para começar o nosso bate-papo, eu queria trazer aqui uma reflexão de que a gente sabe que tem discussões sobre o uso de tecnologia digitais por crianças pequenas, né? Isso já é discutido por vários especialistas. E quando a gente fala aqui de tecnologias, a gente está se referindo à exposição a qualquer tipo de tela, né? A gente está falando da televisão, dos tablets, dos celulares, videogames,
dentre as várias outras mídias, né, que cada vez mais surgem. E a gente sabe, já existem direcionamentos, normas recomendadas pela Sociedade Brasileira de Pediatria, que diz, por exemplo, que os pais devem desencorajar, né, evitar e até proibir a exposição passiva às telas em crianças com menos de 2 anos, né? E aí, a partir dos 2 anos, é que a gente possa limitar o tempo de exposição cada vez mais a essas mídias, a um máximo 1 hora por dia no começo, para crianças entre 2 e 5 anos, e aí isso vai aumentando sucessivamente. Isso porque os estudos e as observações clínicas têm mostrado que as crianças elas passam muito tempo usando telas. E isso, de fato, já tem pesquisas que comprovam, pode ter um desenvolvimento, um impacto no desenvolvimento da criança, desculpa. Então, eu queria discutir com você o que a ciência tem analisado, porque a gente sabe da importância da tecnologia como uma ferramenta que é muito poderosa e que pode estar a serviço dessas crianças, tanto para favorecer o desenvolvimento, mas a gente também tem uma ressalva muito grande, porque também existem estudos que mostram que ela pode trazer prejuízo para o desenvolvimento das crianças na primeira infância. Então, você pode comentar um pouquinho sobre o que você tem explorado, e aí a gente segue. Sim. Quando saiu esse documento da Sociedade Brasileira de Pediatria, ele foi elaborado em 2016, o acesso maior para as pessoas foi em torno de 2018, principalmente o ano passado, 2019. E aí, quando veio esse documento e tinha essa recomendação, né, tem essa recomendação de que antes dos 2 anos, né, os pais devem desencorajar ou proibir, né, o uso de telas, ou seja, televisão. Basicamente, né, antes dos 2 anos, as crianças acabam sendo expostas à televisão. Causou uma grande polêmica, de fato. Eu lembro que tem algumas colegas minhas de profissão, psicólogas, neuropsicólogas, que também trabalham com a infância, que acharam meio absurdo isso, até porque elas são mães. E, de fato, se a gente pensar bem, a gente tem também uma era moderna em que essas mães, esses pais são bastante ocupados. Então, às vezes, uma forma de entretenimento acaba sendo, né, deixar essa criança um pouco na frente da televisão, porque você não consegue estar interagindo o tempo todo com essa criança. Então, primeiro, eu acho que a gente precisa parar de condenar os pais, sabe? Pais e mães, os cuidadores dessa criança. O que a gente vai trabalhar, né, discutir, ou ter um papo aqui hoje de fato, né, a exposição prolongada pode sim ser prejudicial. Então, aqui ninguém vai condenar, porque a gente sabe da realidade da era moderna, que a gente tem muitos afazeres e que, às vezes, sim, a gente vai colocar, né, uma televisão como uma forma de entretenimento, um celular ou um laptop na mão da criança, como uma forma de fato, né, ter um tempo para que você possa fazer alguma coisa, por exemplo. Se a gente pensar agora, né, na pandemia, esse tempo de exposição aí, de fato, está muito maior. Está sendo uma preocupação, mas é uma situação especial que a gente está vivendo. Então, a gente vai falar mais de questões antes da pandemia, né, e após pandemia, do que propriamente durante esse período de pandemia. Então, em primeiro lugar, isso, parar de culpabilizar e a gente trazer para esses pais algumas dicas, que eu acho que é o mais importante. Então, quais são os fatores que a gente sabe que podem ser prejudiciais? Primeiro, de fato, é isso, é o tempo de exposição. Segundo, além do tempo, é o conteúdo. Então, em crianças com menos de 2 anos de idade, foram feitas pesquisas bem interessantes e que mostravam que, de fato, um tempo de exposição prolongado, ou seja, o que se fala de prolongado, mais do que 1 hora. Mais do que 1 hora já é um tempo prolongado, para a gente pensar em pesquisas, tá? Então, mais do que 1 hora antes dos 2 anos de idade já é considerado um tempo que pode ser prejudicial. Aliado a isso, tem o conteúdo. Em geral, se você coloca, então, programas que os pais e a criança estão assistindo, né? Sei lá, um telejornal, qualquer programa que não seja projetado para esse público,
ou seja, são programas projetados mais para adultos ou crianças maiores, se observou de fato um prejuízo, inclusive, da interação comunicativa dessas crianças, desses bebês. E são estudos longitudinais até, que mostram, então, que quando eles avaliam as crianças aos 6 meses de idade, entre 6 meses e 1 ano, e depois aos 4 anos, eles veem alguns prejuízos na atenção, por exemplo, da criança, né? Nessa questão da prontidão escolar e de interação e comunicação social mais reduzida. E isso, de novo, mais de 1 hora de exposição por dia. Por dia. Nas crianças maiores, a mesma coisa. As crianças acima de 3 anos de idade. Então, o que a gente tem recomendado? Que esse conteúdo seja explícito para as crianças e para essa faixa etária. Como assim, Mônica? Tem os estudos feitos nos Estados Unidos que é super bacana. O que eles viram? Programas como Vila Sésamo. Vila Sésamo ainda é muito assistido. Acho que aqui no Brasil, talvez, menos. Mas, fora do Brasil e nos Estados Unidos, fizeram várias pesquisas mostrando que o melhor programa para essas crianças pequenas era Vila Sésamo. Aumentava a comunicação oral dessas crianças, né? A questão da linguagem, então, aumentada. A interação também entre pais e filhos, porque, inclusive, é um programa voltado também, né, para auxiliar os pais a entender esse mundo infantil. Então, mais uma vez, esse conteúdo que é importante, né, além, obviamente, do tempo. Mais do que 1 hora é considerado para criança pequena, com menos de 2 anos, 2 anos e meio, ruim, sim. Então, é esse cuidado que tem que ter do tempo de exposição e principalmente do conteúdo. Colocar a criança na frente da televisão ou do tablet com um programa voltado para o público adulto ou com um jogo que não promova algum tipo de desenvolvimento, de estimulação, que eu acho que é bastante complicado. Eu acho não, né? Os especialistas têm mostrado que é bastante complicado. E é importante, né, Mo, quando a gente está aprofundando essa discussão, destrinchar um pouquinho mais por que isso é prejudicial, né? Então, por exemplo, você já citou atenção, citou linguagem, que são eixos que estão em pleno desenvolvimento na primeira infância, né? E a ideia, até vejo que muitos pais muito bem intencionados, às vezes pegam aqueles joguinhos e eles são voltados para desenvolver linguagem, ou parece lá que o jogo vai ajudar a atenção, mas mesmo esses nem sempre vão trazer benefícios, né? E então queria que você aprofundasse um pouquinho mais. Por que esses jogos dão conta? Por que eles, apesar de estarem lá descritos como este é um jogo que trabalha a linguagem, por que isso nem sempre garante que essa criança vá desenvolver essa habilidade? E qual que é a consequência também, né, que isso pode ter? Perfeito, cara. Porque é exatamente isso. Alguns jogos que têm essa intenção, eles têm, por exemplo, muitas vezes eles têm conteúdos demais, eles acabam trabalhando ou recrutando, o que a gente chama de recrutar funções cognitivas demais, no seguinte sentido. Então, quando a gente fala o que é função cognitiva, a gente está falando de atenção, a gente está falando de memória, a gente está falando de linguagem, e a gente está falando também de desenvolvimento motor, né, destreza motora, aí está em pleno desenvolvimento, como você disse, nas crianças. Tem alguns jogos que parece ser voltado para esse público, na verdade é desenvolvido por pessoas que trabalham com games, né, e acham que aquele jogo é bacana para a criança, vai estimular, mas às vezes tem conteúdos demais, está recrutando muitas coisas ao mesmo tempo. Isso até leva a uma desorganização do comportamento da criança, né? E acaba prejudicando outras áreas. Por exemplo, o uso do tablet. Me perguntam muito isso. Usar o tablet, né, tela sensível, acaba tendo algum impacto no desenvolvimento motor? Sim. Isso já tem muitas pesquisas mostrando isso. Tem pesquisas que eles fizeram com crianças pequenas, usando um tablet para treinar atividades de desenho,
Então, era algo voltado para treinar essa habilidade de desenhar. E outras que utilizavam essas mesmas atividades com lápis e papel, ou blocos. E o que eles viram? As crianças que usaram o tablet tiveram, de fato, avaliação motora com mais prejuízo. Enquanto que as crianças que não usaram o tablet durante, então, 3 semanas, apenas 3 semanas, não, um pouquinho mais, foi um pouco mais de 3 semanas, enfim, mas que fizeram, ou seja, a mesma atividade com uso de tablet, sem uso de tablet, e mais uma vez, era uma atividade que pretendia ser uma atividade de estimulação motora. Teve um prejuízo. Então, mais uma vez, alguns desenvolvedores de games precisam conhecer mais do desenvolvimento infantil, né? E aí o ideal de fato, ser um especialista que faça isso, né? Uma outra coisa que tem sido muito utilizada, isso sim, tem muitos benefícios, são os exergames. Inclusive, há exergames para a idade da primeira infância. Eles são excelentes para todas as idades. É bastante usado na idade escolar, na adolescência, para crianças com problemas de desenvolvimento, como autismo. Tem se mostrado muito promissor em relação a habilidades de interação social, habilidades, né, motoras. Várias pesquisas têm mostrado como é benéfico o uso dos exergames para, né, essas áreas do desenvolvimento da criança. Mo, conta pra gente o que é esse exergame, eu que tenho menos familiaridade, talvez alguns que estão nos ouvindo. É mesmo que se explicar o que é exergame. De exer, vamos pensar como se fossem exercícios, né? Games que trabalham muita atividade motora mesmo. Então, a pessoa vai ter que imitar, e é sensível, né, a captar o movimento na tela da pessoa, ela vai ter que fazer os movimentos que aquele personagem está fazendo. Então, são vários movimentos corporais. Pode envolver membros superiores, membros inferiores, né, cabeça, né, uma série de coisas. Tem uns bem bonitinhos para primeira infância, né, que de fato fazem determinados movimentos, também, né, com linguagem, então, com a fala, envolvendo aí, e eles têm mostrado resultados bem bacanas. Então, isso, de novo, de exercício, né, games para fazer exercícios. Só que tem pesquisas fazendo avaliação cognitiva, ou seja, avaliando atenção, linguagem e tal, e mostram exatamente isso, resultados bem promissores em estimular essas habilidades. Que legal. Então, você falou aí, né, do uso benéfico, né, e de como a tecnologia pode ajudar. Eu só queria voltar um ponto ainda para a gente aprofundar a questão dos prejuízos e do que os estudos vêm falando, e trazer 2 dados que eu lembrei enquanto eu te escutava. Então, tem a ver com o desenvolvimento da atenção, né? Eu acho que é muito comum a gente ouvir pais falando: nossa, mas ele fica tanto tempo no videogame, como que ele é desatento? Isso geralmente com crianças mais velhas, né? Mas a gente, pensando na primeira infância, tem crianças cada vez mais novas já sendo introduzidas ao videogame e a essas tecnologias. E tem alguns estudos, né, que têm falado que o uso excessivo de videogames e de mídias pode ser um fator que aumenta o risco da criança mais tarde vir a desenvolver um déficit de atenção. Então, eu queria depois que você falasse um pouquinho disso. E aí, só não perder a oportunidade da gente também comentar que um dos desafios do tablet, quando eles não são pensados e programados para crianças, é que eles já trazem todo o conteúdo muito pronto, né? A criança já está muito hipnotizada pelos estímulos da tela, que estão prontos. E na primeira infância, é fundamental que a criança possa desenvolver a imaginação e a criatividade. Esse é um muito fértil e fundamental para o desenvolvimento do faz de conta, da imaginação, e dela imaginar um cachorro que não é o cachorro que a gente vê, dela desenhar uma árvore que não é a árvore que existe. E com os tablets, ela fica com uma referência muito pronta daquela imagem. Então, isso também pode interferir no processo de desenvolvimento da criatividade. E, por fim, a questão da linguagem, né, que você também citou, mas que
quando você fala dos Exergames, o diferencial é que na infância, a criança ela vai refinando a linguagem e melhorando a linguagem a partir da fala do outro, quando ela escuta o outro falando, nesse exercício de um fala, o outro escuta, ela ouve o tom de voz, ela vai aprendendo que tem diferentes tons e diferentes jeitos de falar as coisas, e às vezes o tablet tem uma forma muito monotom que não ajuda nisso. Enfim, então, se você quiser comentar em cima disso, a gente vai se aproximando do final. E acho que também, aqui tem um monte de pergunta embutida numa só, que é a gente começar a ajudar os pais e responsáveis com dicas do que eles podem fazer no dia a dia deles também, para cuidar desse uso. Eu lembrei de uma coisa que a gente discutiu num evento e que todos nós tivemos um consenso, né? Foi um evento especialmente, na verdade, para discutir essas questões de uso de tecnologias na infância e adolescência, que é uma coisa que a gente chegou a um consenso. A tecnologia ela veio para ficar. A gente não vai brigar com ela, a gente vai usá-la a nosso favor. Então, quando você comentou do tablet, ele já tem muita discussão de que, de fato, ele atrai a atenção da criança. Né? O tablet ou, né, o jogo que seja apresentado no tablet ou no celular, ele atrai, ele motiva a criança. Então, de cada pais, usem isso a favor, né? Já que eles se sentem atraídos por isso, é legal ver sempre esses conteúdos que são voltados para as crianças. Aí vocês devem estar me perguntando, né? Assim, mas, Mônica, onde a gente acha esses conteúdos que são bons para as crianças, desenvolvido por especialistas? Tem muita gente desenvolvendo este material, como a professora Thais Ciboto, a professora Simone Capellini, são várias... essas duas professoras são da área da linguagem. Então, muitas vezes, as mídias sociais estão trazendo conteúdos interessantes. Tem páginas voltadas especialmente para conteúdo para ser trabalhado em casa, principalmente agora com a pandemia. Né? E de fundações como a Fundação Maria Cecília Souto Vidigal, que divulga muita coisa, Fundação Lehman, né, que acaba divulgando este material desenvolvido por especialistas. Então, é isso, usar essa tecnologia a nosso favor, né, para, de fato, auxiliar o desenvolvimento da criança. Quanto à sua pergunta em relação ao transtorno da atenção, cara, não há pesquisas ainda que apontem essa relação, né, de que o uso demasiado desenvolveria um déficit de atenção. Né? A criança acaba ficando, uma criança que já tem um problema de atenção, ele consegue ficar muito tempo jogando porque é motivacional para ele. Então, aquilo é o que a gente trabalha hoje, como que essas crianças, essa recompensa do jogo, ou seja, eu estou ganhando pontos, eu estou ganhando do meu colega, então isso é motivador. Né? O papel da motivação aí é muito importante para essas crianças, né, terem aí e ficarem muito tempo jogando. Agora, não vi nenhum estudo ainda que tenha mostrado claramente uma relação entre ficar muito tempo e desenvolver um problema de atenção, muito tempo nos computadores, enfim, e desenvolver um problema de atenção, porque o déficit de atenção, né, o transtorno da atenção, ele não é algo ambiental, ele é genético. Há um problema aí no cérebro dessa criança, um problema, né, que é genética. Então, provavelmente, essa criança ela possa ter problemas atencionais decorrentes de uma série de fatores. Não dá para a gente ainda dizer que é uma relação causal, que a gente chama, né? O uso excessivo de computador, transtorno de atenção. Eu acho, talvez ainda, como recado final, é sempre isto, de uso de tecnologias, é sempre quando, quanto e o quê. É sempre esse que os pais vão ter que se perguntar. Né? Há um uso excessivo? De fato, isso a gente sabe que é prejudicial. Vou proibir? Não, acho que não precisa, né, a gente, de novo, ser tão radical, é usar a nosso favor, e aí vem a questão do que, né, que conteúdo é esse
que essa criança está sendo exposta. Ótimo, Mo. Eu queria também mencionar, como uma recomendação, e óbvio que o nosso tempo é curto e a gente já está chegando ao final da nossa conversa, mas o Instituto Alana também como uma fonte importante e que pode trazer bons conteúdos para os pais. Uma das grandes bandeiras do Alana é a questão do consumo na primeira infância, principalmente considerando que essa exposição precoce da criança às telas, ou hoje em dia, né, o YouTube, o TikTok, enfim, ela está muito vinculada também a uma chuva de propagandas, de jogos, de ofertas que vão sendo apresentadas para essa criança, e a gente sabe o quanto nessa fase ela ainda está altamente sugestionável ao consumo. Então, também gostaria de deixar isso como uma reflexão, como um cuidado, né? Como uma orientação. Uma vez eu ouvi uma fala de um estudioso que trabalha muito com segurança na tecnologia, e aí ele falava sobre os cuidados que a gente tem que ter, e trouxe uma analogia que eu achei interessante. Ele fala: você deixa seu filho sair andando pelas ruas sozinho, sem saber para onde ele vai? Então, o mesmo deveria ser cuidado no contexto virtual, né? A gente tem que cuidar do que nossas crianças estão usando, como elas estão usando, e aí tem essas 3 palavrinhas-chave que você trouxe, né? Do quanto, quando e como, que é fundamental. Então, a gente não vai fugir disso, mas é importante que os pais saibam como a criança está usando, o que ela está usando. Bom, acho que é isso. Mais uma vez, Mo, quero muito te agradecer essa nossa conversa, essa oportunidade da gente ter esse bate-papo gostoso por conta desse projeto da primeira infância, que permite que a gente tenha trocas tão proveitosas. Quero agradecer a todos que nos ouviram. Não sei se você quer falar mais alguma coisinha antes da gente encerrar. Também quero agradecer. Ah. Eu quero agradecer também a todos que estiverem ouvindo a gente. Espero que possam aproveitar bastante os conteúdos aí que a gente que a gente desenvolveu, como os vídeos, podcasts e e-books. E a ideia é essa: levar cada vez mais informação aos pais, aos educadores, aos profissionais que lidam com a criança pequena, e sempre dessa forma, com intenso diálogo. Ótimo. Então, a gente agradece todos vocês e convida vocês a acompanharem os nossos próximos podcasts, onde a gente vai falar sobre a importância do brincar na natureza, sobre a questão de linguagem, sobre o vínculo e vários outros temas, desenvolvimento motor, e como tudo isso está intimamente relacionado com o que a gente discutiu hoje. Então, muito obrigada. Até a próxima.